Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou fazer essa breve introdução sobre hackanestesia. Nessa agenda, a introdução, comentários sobre indicações, contraindicações, riscos e benefícios e as complicações possíveis na realização da hackanestesia. Confesso que, apesar de gostar muito de história, não tenho tanta facilidade em decorar nomes e datas, mas descrevendo a evolução, o surgimento e evolução de uma técnica tão importante que já persiste durante tantas décadas como a hackanestesia, não é possível deixar de dar os créditos a quem os merece e que foram pessoas que foram tão importantes no surgimento e na evolução da técnica. Karl Kuller, em 1884, era um oftalmologista vienense que descreveu pela primeira vez a utilização da cocaína para uso tópico em oftalmologia. William Halsted e Richard Wall, em Nova York, descreveram logo a sua utilização também em infiltração de tecidos moles e para anestesia periférica, algumas técnicas regionais, locais, para anestesia para pequenos procedimentos. Em 1885, James Corning, um neurocirurgião também de Nova York, descreveu estudo da utilização da cocaína em administração espinhal em cães, mostrando a perda de força do segmento posterior e a anestesia também. E em 1898, Carl Gustav Bier, cirurgião alemão, descreveu em 6 casos a utilização da hackanestesia com cocaína, mostrando a possibilidade da realização de cirurgias em segmento inferior, de extremidade inferior, com sucesso na realização da técnica. Apesar de ser realizada já há tantas décadas e ter uma utilidade bastante importante na realização de cirurgias abdominais, principalmente na região inferior do abdômen e nos membros inferiores, a hackanestesia oferece alguns riscos e, por isso, devem ser respeitadas as contraindicações, aquelas situações em que esses riscos estão bastante aumentados. As principais contraindicações são divididas em absolutas e relativas. As contraindicações relativas englobam a recusa do paciente, que deve ter sempre sua decisão respeitada, principalmente em cirurgia eletiva, pelo risco médico-legal de se realizar uma técnica no paciente que não aceita aquela técnica. A infecção no local da punção é uma contraindicação absoluta, uma vez que você vai estar levando agente infeccioso ao sistema nervoso central, podendo causar meningite, outras infecções importantes no sistema nervoso central. Alergia à substância a ser administrada pela hackanestesia é uma contraindicação formal. Pacientes com hipovolemia podem ter o seu estado hemodinâmico agravado pelo bloqueio simpático que se desenvolve após a realização da hackanestesia, com vasodilatação, aumento redução da pós e da pré-carga, podendo agravar muito o estado clínico do paciente. Paciente com hipertensão intracraniana pode ter diminuição importante da pressão licórica abaixo do forame magno, fazendo com que haja uma maior facilidade de herniação de tronco cerebral, entre outras estruturas, o que pode levar esse paciente a complicações importantes, tanto hemodinâmicas quanto respiratórias. Então, hipertensão intracraniana também é uma contraindicação absoluta. Entre as contraindicações relativas, temos a coagulopatia, que deve ser avaliada e pesada em relação ao risco-benefício da realização da hackanestesia. Existem coagulopatias que ainda permitem a realização da técnica, por exemplo, uma contagem plaquetária abaixo do normal nem sempre é uma contraindicação, uma vez que a maioria dos autores concordam com a realização da técnica com contagem plaquetária acima de 70 mil por milímetro cúbico. Então, a coagulopatia tem que ser avaliada e a relação risco-benefício da realização da técnica também. Utilização de antiplaquetários e anticoagulantes também são considerada uma contraindicação relativa, vai ter que ser avaliada a dose, a forma de administração, o tipo de agente que está sendo administrado a esse paciente. A sepsis, desde que seja
um estado infeccioso já em via de controle com a utilização de antibióticos, já demonstrando resposta, pode ser feita a raquianestesia, e quando não, vai ter que ser avaliada a relação risco-benefício da realização da técnica, lembrando sempre que alguns pacientes sépticos têm a realização da punção da licórica para obtenção de líquor para ter diagnóstico ou não de meningite, por exemplo. Então, a realização da raquianestesia pode ser avaliada em relação também ao seu risco-benefício no paciente em sepsis. Outra contraindicação na sepsis é aquele paciente que vem com descompensação hemodinâmica devido ao choque séptico, que pode também ter o seu quadro clínico agravado. Mas paciente hemodinamicamente estável, principalmente se ele vem em uso de antibióticos, já demonstrou alguma resposta favorável a essa antibiótico terapia, a técnica pode ser realizada sem grandes problemas. Pacientes com débito cardíaco fixo, também é uma contraindicação relativa, uma vez que esse paciente depende da pré-carga para que ele tenha volume diastólico final para ser ejetado nesse débito cardíaco fixo. Se você tem uma redução da pré-carga, você tem uma diminuição do volume diastólico final, e também você vai ter uma dificuldade de manutenção da pressão arterial devido à diminuição ainda maior do débito cardíaco, com piora hemodinâmica, já que esse paciente vai diminuir ainda mais a pós-carga devido à vasodilatação provocada pelo bloqueio simpático da raquianestesia, e esse paciente pode fatalmente cursar com hipotensão arterial importante, diminuição da circulação coronariana e agravamento importante do seu quadro geral. Doença neurológica sem diagnóstico deve ser avaliada e a aplicação da raquianestesia deve ser discutida com o paciente, com o seu médico assistente, para se tomar uma decisão conjunta, uma vez que algumas doenças neurológicas, principalmente em evolução, podem gerar conflito médico-legal, como sugestão de que aquela piora foi causada pela raquianestesia. O mesmo ocorre em relação à esclerose múltipla, que devido à desmielinização do paciente, pode acontecer piora progressiva, mesmo sem a realização da raquianestesia, mas isso pode gerar confusão diagnóstica e também gerar conflito médico-legal. As complicações originadas pela raquianestesia são divididas em complicações menores, moderadas e maiores. Felizmente, as complicações menores são as que aparecem com maior frequência e envolvem o surgimento de náuseas e vômitos, que tem um surgimento de causas multifatoriais. Entre as causas cita-se a hipotensão arterial, que pode gerar diminuição do fluxo sanguíneo em zona do gatilho. Esse paciente pode apresentar, por causa disso, a diminuição, o aumento da incidência de náuseas e vômitos. A adição também de opioides, como agentes adjuntos, aumenta a incidência de náuseas e vômitos. E também, muitas vezes, o próprio efeito bloqueador sobre o sistema nervoso simpático, levando ao aumento do tônus vagal, fazendo com que esse paciente apresente de forma associada a bradicardia, náuseas e vômitos, muitas vezes com controle já conseguido apenas pela administração de atropina. Mas os pacientes em geral que apresentam náuseas e vômitos com manutenção de pressão arterial, eles geralmente respondem bem à utilização de bloqueador dos receptores de serotonina. A hipotensão é frequente devido ao já mencionado bloqueio simpático, a possibilidade de tremor devido à perda da capacidade de termorregulação, uma vez que é perdida a sensação térmica da região anestesiada, e é uma região onde ocorre vasodilatação, ocorre maior fluxo sanguíneo para a periferia, a pele, e a troca de calor com o ambiente. Então, esse paciente ele tende a resfriar essa região, e essa perda de calor pode gerar uma diminuição da temperatura central, e isso gerar
o disparo do termostato hipotalâmico, que vai então fazer com que esse paciente apresente o tremor numa tentativa de produzir calor pela ativação motora e assim resolver na sua fisiologia a questão da diminuição da temperatura central. Porém, o tremor é bastante incomodativo e ele, em geral, pode ser tratado pelo aquecimento do paciente. Quando não há resposta, a utilização no passado de dolantina, também chamado demerol, era uma substância, hoje em dia é difícil de encontrar nos hospitais, mas era uma substância que é um opioide sintético que em doses pequenas, de 20 a 30 miligramas, muitas vezes conseguia contornar esse tremor. As técnicas alternativas ou medicações alternativas são a utilização de sulfato de magnésio, que pode gerar alguma momentânea sensação de calor nesse paciente. A utilização de clonidina pode também auxiliar a utilização de pequenas doses de propofol, a utilização de agonista alfa-2 adrenérgico, como a clonidina, muitas vezes ajuda esse paciente também na diminuição do tremor. Outras substâncias têm sido tentadas, mas a resposta realmente é menos satisfatória. Há o surgimento de prurido, mas relacionado com a associação de adjuntos, os opioides, que em associação na raquianestesia costumam gerar a sensação de prurido, que pode ser contornada com a prometazina, que apesar desse prurido não ter efeito associado a fenômenos alérgicos, mas a tentativa de sedação desse paciente com a prometazina, em geral, traz algum benefício. Quando o prurido é muito intenso e não há resposta à prometazina, pequenas doses de naloxona pode contornar a situação. Doses maiores de naloxona podem também cortar o efeito analgésico, já que são antagonistas dos opioides, então a analgesia também acaba se perdendo com doses maiores. A retenção urinária, devido ao desequilíbrio entre as aferências simpáticas e parasimpáticas em região vesical, acaba atrapalhando o funcionamento dos músculos autonômicos da bexiga e isso pode gerar a retenção urinária. A retenção urinária ela é aumentada em pacientes que recebem doses excessivas de cristalóide, e ela também aumenta quando há associação de opioides. Em geral, se o paciente não é muito hidratado, se é uma hidratação mais restritiva, a retenção urinária geralmente ela não acontece. Quando acontece, é de mais fácil resolução, e quando não se consegue resolver, então a utilização de uma sondagem vesical de alívio muitas vezes acaba por contornar a situação, uma vez que aquele paciente que apresenta uma retenção progressiva acaba ficando cada vez mais difícil de haver a resolução espontânea. Há também a descrição de distúrbios auditivos na realização da raquianestesia, também da anestesia peridural, mas na literatura a busca pela explicação desse distúrbio auditivo fica meio complexa, uma vez que ele também pode acontecer com anestesia geral, mas o distúrbio auditivo parece ter alguma relação também com a perda da pressão liquórica, que pode levar a uma disfunção dos nervos coclear e auditivo. Então, esses pares cranianos acabam sofrendo alguma disfunção devido à diminuição da pressão licórica. É um problema de resolução meio imprevisível, por sorte é um problema muito raro de acontecer, mas em geral ele é transitório, mas existem situações em que ele tem uma duração bastante prolongada. As complicações moderadas relacionam principalmente a falha do bloqueio, e a falha do bloqueio pode ser falha
em se conseguir a punção, em se administrar a solução anestésica, a perda da solução anestésica inadvertida, com diminuição da dispersão pela dose insuficiente, ou mesmo a utilização de dose ideal, mas com a anestesia sensorial insuficiente, ou o nível de bloqueio insuficiente. Todas essas situações são consideradas falhas da técnica anestésica. A falha ela diminui com a expertise de quem executa, a experiência, o tempo de prática na realização da raquianestesia auxilia em reduzir a falha, mas existe uma porcentagem de falha que vai ser praticamente frequente na vida de qualquer profissional com mais ou menos experiência, muitas vezes relacionadas à perda, ao deslocamento da agulha, que muitas vezes durante a administração, a técnica de fixação da agulha na pele do paciente, às vezes não é adequada. Durante a administração você acaba introduzindo um pouquinho mais, ou retraindo um pouquinho, puxando um pouco aquela agulha que você deveria estar fixando melhor, e o orifício da agulha muitas vezes fica no limite da dura mater, fazendo com que haja administração de um pouco de anestésico para dentro, um pouco para fora do espaço licórico. Então, são várias as explicações possíveis, mas, de qualquer forma, a falha ela deve ser tratada de maneira adequada. Se não conseguiu fazer a punção, então tem que tentar trocar o espaço. Se não se consegue, mesmo com a mudança de espaço, tentar trocar a técnica, e assim sucessivamente. Lembrar sempre que quando a gente não consegue realizar aquela punção da punção licórica do paciente, a repetição da técnica da mesma forma não vai levar a resultado diferente. Então tem que mudar a angulação, mudar o posicionamento da agulha, mudar o espaço, se possível, se necessário, e assim sucessivamente. Se já foi administrado o agente anestésico e não deu o nível suficiente, então tentar alterar o posicionamento da mesa nos primeiros minutos, muitas vezes auxilia no aumento da dispersão do anestésico em direção cefálica, fazendo com que haja uma melhora desse resultado. Muitas vezes também não surte efeito, e quando há a possibilidade de realizar novamente a técnica, então tentar novamente nova punção, e se não houver possibilidade, então partir-se muitas vezes já realizou a raquianestesia, iniciou a cirurgia, o paciente está indo bem, e de repente começa a sentir muita dor, e o paciente já com o abdômen aberto, então tem que trocar a técnica, e muitas vezes a gente tem que fazer uma conversão da técnica da raquianestesia para anestesia geral. É raro, mas às vezes é necessário. A outra complicação moderada considerada é a cefaleia. A cefaleia pós-punção da dura mater é uma situação que ocorre com maior frequência em pacientes jovens, principalmente do sexo feminino, principalmente se o paciente é gestante. Então, são componentes que vão se associando para aumentar a incidência da cefaleia. E a cefaleia também é mais frequente quando utilizada, quando a técnica utilizou agulhas de maior calibre, e as agulhas de menor calibre, principalmente com a ponta em forma de lápis, a ponta cônica, como na agulha de Whittaker, são recursos que fazem também diminuir bastante a incidência da cefaleia. A cefaleia, que tem uma evolução bastante variável, ela pode melhorar no dia seguinte. Geralmente, ela começa a surgir quando o paciente começa a se levantar, é o momento em que a coluna hídrica de líquor fica na posição vertical, tem um peso maior de líquido para expulsar aquele líquido através do orifício da dura mater que ainda não se ocluiu,
então começa a ter uma perda de líquor e aí a pressão licórica diminuída não sustenta o encéfalo, a tração de estruturas, principalmente meníngeas e vasculares cerebrais, que geram essa dor da cefaleia pós-RAC. Então é uma cefaleia que apresenta características também um pouco variáveis, mas que tem mais importância na região fronto e occipital, muitas vezes associada a escotoma cintilante, paciente em situações mais graves apresenta náuseas, vômitos, e se esse paciente não apresentar uma evolução favorável em 2, 3 dias, muitas vezes é importante o acompanhamento, a hidratação, dependendo da intensidade da dor, isso aí de forma mais precoce ainda, a hidratação, repouso, e se não houver resposta, a utilização de cafeína na dose de 300 miligramas, 2, 3 vezes ao dia. Se não houver resposta ainda, então o tratamento definitivo é o tampão sanguíneo. A gente retira lá 15, 20 ml de sangue do próprio paciente, com técnica extremamente asséptica, e administra no espaço peridural. Isso aí costuma resolver o problema do paciente na hora. Mas é uma técnica invasiva e sujeita também a possibilidade de complicações, então tem que ser pesado a relação do risco-benefício. Em relação às complicações maiores, então, o trauma neurológico ou vascular pela agulha, então, o trauma mecânico pode levar à formação de hematoma com compressão da medula, principalmente nos pacientes que têm maior dificuldade de realização da raquianestesia ou da anestesia peridural. Muitas vezes a repetição de tentativa leva à lesão vascular, e se esse paciente tem propensão, ou vem uso de anticoagulante, outras complicações, outras comorbidades, ele pode apresentar o hematoma e isso pode gerar complicação. O paciente que, depois do tempo normal de ação de um anestésico local na raquianestesia, continua com sintoma, com anestesia ou com diminuição, não retorno da força motora, ou o paciente começa a apresentar parestesia, esse paciente deve ser levado de maneira emergencial à realização de ressonância magnética para se avaliar se há ou não hematoma no espaço peridural, se houver a realização de cirurgia descompressiva, no máximo em 4 a 6 horas, para ver se esse paciente não fica com sequela. Além do trauma vascular, é possível também o trauma mecânico pela agulha. A gente sempre tenta fazer a técnica abaixo do espaço L2, L3, ou dali para baixo, abaixo pelo menos da vértebra L2, uma vez que na maior parte das vezes o cone medular termina em L1 ou L1, L2. Então a técnica tenta evitar a medula. Abaixo da medula temos a derivação de vários neurônios, vários nervos que saem dali, formando a cauda equina. O contato com a cauda equina pode gerar alguma parestesia. Se gera parestesia, a gente evita a continuação da técnica, muda o posicionamento da agulha. Nunca administrar, se o paciente sentiu parestesia, tira logo a agulha e refaz a técnica. Até o trauma da agulha, a nível de medula, acima do espaço L1 e L2, é muito mais perigoso. Você tem a medula muito mais compacta, um conjunto de nervos muito próximos, muito ligados um ao outro, uma densidade muito grande, então a lesão é muito mais importante. E se ela é inadvertida, e você injeta o agente anestésico no interior da medula, como por exemplo, se o paciente estiver muito sedado, ou mesmo com anestesia geral, o que deve ser evitado sempre, você pode causar uma lesão permanente dessa medula dali para baixo. Então, nunca funcionar acima de L1, L2, e mesmo abaixo de L1, L2. Sentiu parestesia, recua, refaz a técnica e não administra o agente anestésico.
Há o risco também de infecção, por isso a técnica deve ser extremamente asséptica, cuidados para não contaminar o Staphylococcus aureus e da própria pele do paciente, outras formas de Staphylococcus da boca do anestesiologista podem contaminar. Então a máscara é uma peça fundamental, a utilização de escovação da mão, a utilização de luva estéreo, utilização de máscara e gorro, na tentativa de não levar infecção a esse paciente e, como foi visto em relação às contraindicações, nunca funcionar em região previamente contaminada. O risco do hematoma já foi mencionado, a isquemia medular pode acontecer, principalmente quando da utilização de vasoconstritores em concentrações elevadas, sempre evitar a utilização de anestésico local com vasoconstritor em concentração muito elevada. A concentração padrão é 1 para 200 mil, é o que se encontra na forma já trazida no laboratório, e se há a preferência por preparar a solução e a diluição da adrenalina, então manter esse padrão de diluição. A síndrome da cauda equina, aracnoidite também são situações de extrema gravidade, onde o paciente vem com queixas de dor, parestesia de membros inferiores, alteração da função urinária, do aparelho gastrointestinal. Muitas vezes o paciente não tem mais controle esfincteriano, isso a disfunção sexual também muitas vezes ocorre. Então são situações em que são de extrema gravidade, felizmente extremamente raro também. A RAC total é uma outra possibilidade, onde a administração de quantidade muito acima do normal, ou a administração inadvertida de agentes anestésicos que se pressupunha estarem sendo injetados no espaço peridural, mas de forma inadvertida injetou no espaço subaracnoideu, pode levar a RAC total, e isso pode levar a comprometimento hemodinâmico e respiratório. Os pacientes podem apresentar bradicardia, hipotensão importante, e podem apresentar apneia também. É comum nos pacientes com RAC total a apresentação de dilatação pupilar, e essa midríase pode confundir naquele paciente que apresentou uma parada respiratória súbita com a midríase. Muitas vezes isso aí pode ser tido como uma lesão cerebral, quando na verdade a raquianestesia que está gerando aquela vasodilatação por comprometimento de pares cranianos também. E as situações mais terríveis, o choque pela raquianestesia, principalmente quando em associação com outros cenários, como o paciente hipovolêmico, paciente que em vigência de raquianestesia sangra no intraoperatório, ou o inverso, paciente que vem com hipovolemia e é submetido a uma raquianestesia, esse paciente pode evoluir com choque hemodinâmico de maneira de difícil controle. E o óbito, que pode advir de qualquer uma dessas situações, e principalmente naquele paciente que apresentou uma bradicardia importante não percebida, que pode evoluir com a sistolia. Portanto, é um paciente que deve ser monitorizado de maneira sistemática, principalmente nos primeiros 30 minutos, onde há um risco maior pela dispersão progressiva desse agente anestésico, e qualquer sinal de diminuição importante da frequência cardíaca deve ser tratado de maneira agressiva. Então, evitar bradicardia e hipotensão nesse paciente, e lembrar sempre que não adianta infundir líquido demais nesse paciente na tentativa, antes da raquianestesia, de aumentar o volume circulante dele, para tentar, com isso, evitar a hipotensão no intraoperatório. Isso aí já se demonstrou que não tem sentido. Na prática, isso aí não se mostra vantajoso. Então, a hidratação
deve ser mantida de acordo com a perda que esse paciente apresenta durante a cirurgia, uma manutenção de hidratação mínima satisfatória para que ele apresente bom padrão hemodinâmico e tratar qualquer hipotensão ou bradicardia terapeuticamente. Se o paciente apresenta bradicardia atropina, e se o paciente apresenta a hipotensão, essa hipotensão vai ser tratada com agentes vasopressores que vão ser escolhidos de acordo com a frequência. Se o paciente apresenta hipotensão com bradicardia, então uma efedrina, se ele apresenta uma hipotensão com taquicardia, uma fenilefrina ou um metraminol, que são substâncias que apresentam maior vasoconstrição e assim uma redução da frequência cardíaca. Bom, então, sempre atentos à punção. Se a punção estiver muito difícil, não insista naquele espaço ou não insistam naquela forma de puncionar. A angulação tem que mudar, tem que rever o posicionamento da agulha naquele espaço interespinhoso que você está escolhendo, para que não haja insistência em situações em que não vai haver bom resultado. A raquianestesia oferece alguns benefícios em relação quando comparado com outras técnicas. As indicações são as cirurgias realizadas em abdômen, principalmente no andar inferior do abdômen, como foi mencionado, na região perineal, nos membros inferiores. É uma técnica de geralmente fácil realização, com a obtenção de resposta terapêutica quase imediata. O paciente já apresenta, ao final da administração da medicação, a diferença na sensação tátil, térmica, a perda de força. Então, é uma técnica anestésica de bastante confiabilidade, mas que apresenta as suas nuances. Algumas vezes ela não apresenta resposta satisfatória. A modulação da resposta ao estresse é considerada bastante satisfatória, uma vez que reduz a produção e liberação de catecolaminas e o nível de consciência do paciente pode ser trabalhado de acordo com o desejado pelo paciente, pela técnica, pela equipe anestésica cirúrgica, fazendo com que pacientes, por exemplo, gestantes que querem assistir o nascimento do seu filho durante um parto normal, uma cesariana. Então, a técnica regional vai ser sempre uma técnica de boa escolha, evitando, na maioria das vezes, a necessidade de manipulação de vias aéreas. São técnicas que preconizam a obtenção de anestesia e relaxamento muscular sem necessidade de perda de consciência, manipulação de vias aéreas, etc. Nesse aspecto, oferecendo um grau de segurança em algumas situações onde o paciente possa apresentar risco de broncoaspiração, dificuldade de via aérea, etc. E o nível de consciência pode ser trabalhado ainda naqueles pacientes que, mesmo tendo o benefício de uma analgesia de boa qualidade, mas que não querem ficar completamente acordados ou querem ficar completamente sedados. Então, a sedação vai ser trabalhada de acordo com a segurança e o conforto desse paciente em uma decisão tomada de maneira conjunta com o paciente, cirurgião e anestesista. A redução do sangramento em algumas situações de cirurgias, principalmente cirurgia ortopédica, e a redução do risco de trombose em algumas situações já se manifestou em alguns estudos, embora essa técnica possa ser realizada de maneira associada à anestesia geral, apresentando os mesmos benefícios de diminuição de sangramento e diminuição do risco de fenômenos tromboembólicos. Essa foi a introdução dos vídeos sobre raquianestesia. Espero que tenham gostado do conteúdo e, se gostaram, indiquem, dêem um like. Muito obrigado.